Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Anneli Soares e hoje eu vim aqui contar todas as minhas leituras feitas no mês de novembro. Então, bora comigo para a retrospectiva. Bem pessoal, o mês de novembro foi muito bom, foi frutífero aqui para mim, espero que para você também. Depois é claro que eu quero saber as suas leituras ali nos comentários. Me conte o que você leu, o que você está lendo, ou o que você não conseguiu ler, enfim, o que tiver vontade de compartilhar comigo pra gente bater aquele papo gostoso. Bom, então vamos lá, né, para ver o que eu fiz, o que eu li neste mês maravilhoso. Estou aqui com meu caderninho para não deixar, né, para que eu não esqueça nada, porque acontece, e eu vou falando um por um os livros que eu li este mês. Então, o primeiro que eu terminei este mês, na verdade, não é, eu nem ia começar por ele, mas eu vou mostrar rapidamente, que foi este aqui, que é As Palavras, uma reunião feita pelo Roberto Corrêa dos Santos de frases, trechos da obra da Clarice Lispector. Ele vai passando por vários livros dela e colocando trechos que, enfim, pela curadoria dele, são textos destacáveis, né? E eu li ele bem devagarzinho, vocês podem ver que tem 1 milhão de marcações aqui, mas é porque eu estava aproveitando essa leitura também para os meus estudos, né, que eu estava fazendo para o dicionário, né, o dicionário Clarice Lispector, que a gente fez um mini, né, dicionário online para sair agora no centenário da Clarice no dia 10 de dezembro. Então eu aproveitei que ele já tinha esses destaques e usei para estudo também, então tem muito trecho grifado e tal, mas não é bem exatamente, né, um livro assim comum pra gente destacar, então por isso que eu vou passar rapidinho. Mas para quem quiser conhecer a obra da Clarice, ou seja, conhecer um pouco da escrita dela, né, ou para quem é apaixonado pela obra dela, este livro aqui é bem interessante. Bom, então vamos lá. O segundo que eu terminei de ler, parece que faz 1 milhão de anos que eu li esse livro, gente. Na hora que eu vi que eu li ele em novembro, eu não quis acreditar. Mas é verdade, eu terminei ele no dia 8 de novembro. É A Livraria Mágica de Paris, da Nina George, que é uma escritora alemã, que é engraçado porque ela estava no lugar errado da minha prateleira até muito pouco tempo atrás, porque eu achava que ela fosse francesa ou sei lá, né, alguma coisa relacionada por causa das temáticas dos livros dela, pelo menos os que eu conheço. E este livro aqui eu estava com alta expectativa sobre ele, expectativa sobre o fato de ele ser um livro leve, de ser um livro para me entreter, para me descansar a cabeça. Então eu fui a ele com muita sede ao pote e eu pretendo fazer uma resenha, né, falando um pouco mais sobre a minha experiência de leitura. Mas assim, é um livro que realmente ele é mais leve, mas ele não é assim super leve. Tem algumas questões aqui que são, né, enfim, que são interessantes, inclusive para mim é o ponto alto, né, da leitura, mas vi alguns problemas no meu ritmo. Eu esperava que fosse um pouco mais fluida, não foi tanto quanto eu esperava, mas enfim, no final das contas foi um livro assim que eu gostei, que valeu a pena. E é isso aí, foi o segundo livro lido que eu li para o Clube Paris de Histórias da Pri e da Natália, né, que elas fazem leituras todo mês com essa temática Paris, França, obras e autores relacionados a esse universo. Agora, a terceira leitura que eu fiz, gente, foi dessa belezinha aqui, As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Ugumãe. E é um livreto assim super pequenininho, mas que maravilha. O Walter sempre consegue me fazer querer escrever, ele desperta em mim uma poesia assim muito maravilhosa. É como se fosse recortes, né, de uma reflexão de memória de uma criança sobre a morte, do seu avô, né, da avó, e essa relação assim, né, com seus ancestrais, e alguns pensamentos que ele aprende, né, com esse vô, e coisas assim muito, muito sensíveis, sabe, muito pequenas, mas muito bonitas. Então foi uma delícia, assim. Lógico, é um livro que você lê numa sentada. Eu quero reler, porque como eu disse, é uma prosa poética das melhores, das mais lindas desse mundo. A escrita do Walter com certeza é uma delas, e eu sou muito apaixonada pela escrita dele, gente. Ai, que livrinho mais lindo. O outro livro, aquela pessoa que se derrete, né? Mas é verdade. O outro livro que eu li, gente, esse livro foi muito maravilhoso, nossa, foi Kindred
Laços de Sangue, da Octavia Butler, uma escritora norte-americana, negra, uma das primeiras, se não a primeira, a publicar ficção científica, né? E, gente, esse livro foi incrível na minha vida. Eu li ele para o Pagu, Clube de Leituras Feministas, né? Que eu coordeno junto da Mari e da Fabi, maravilhosas. Então, a gente debatia todo domingo com as meninas que participam do grupo, no nosso encontro semanal, né? E, assim, foi um aprendizado realmente semanal e uma vontade horrível, mas maravilhosa ao mesmo tempo, de ler e não parar de ler, mas eu quis seguir a meta semanal que a gente estabeleceu, então era aquela coisa de ficar esperando o momento dessa leitura, gente, foi muito bom. Ela escreve de um jeito delicioso, a história nos prende, você fica querendo saber o que é que vai acontecer com essas personagens aqui, a viagem no tempo, então é bem interessante, né, bem instigante mesmo, também sobre racismo, né, sobre, enfim, a história que ela traz nessa perspectiva aqui ficcional e muito interessante, e eu acho que para todos os leitores é bom ficar de olho em autoras como a Octavia Butler, que faz história, que, enfim, faz um marco. Ela é incrível, gente, eu recomendo muito essa leitura, sério, se você ainda não leu, conheça, tá? Que é super, super bacana e com certeza vai ter resenha aqui no canal. Um outro livro que eu li, esse daqui, que vocês inclusive me acompanharam na leitura num diário que eu fiz aqui pro canal, vou deixar ali na descrição aqui no card também, que foi Água Viva, da Clarice Lispector, né, que eu li pro Lendo Claricem, foi uma releitura que eu fiz na minha vida e foi incrível, maravilhoso. Gente, essa é uma leitura super instigante no sentido de se desafiar, é uma leitura que exige entrega, que exige que você mais sinta do que tente entender muito racionalmente as coisas que vão sendo escritas aqui por essa narradora, né, por essa artista plástica que escreve para alguém, uma espécie de uma longa carta, mas ao mesmo tempo com toques de crônica, de romance, de conto, tudo ao mesmo tempo, com frases maravilhosas, reflexivas de Clarice. Então, assim, uma baita leitura, uma leitura que, nossa, que, assim, que me fez ir fundo, com certeza. Então, Água Viva aqui, e vocês podem assistir, se você não viu, o meu diário, eu mostro como foi, né, o que eu fui fazendo essa leitura, as reflexões que eu fiz, etc. Então, ao longo dessa leitura. Então, é isso, Água Viva. Na sequência, eu li este livro aqui, que é A Subtração, da Alia Trabuco-Zeran, e é uma escritora chilena. Esse livro aqui eu recebi da editora Moinhos, e foi o segundo de uma escritora chilena que eu li na sequência, também da editora Moinhos, né, que eu li no mês passado, O Sistema do Tato, que tem aqui até resenha já no canal, que é maravilhoso também. E este, gente, é um livro assim para explodir a cabeça. Nossa senhora, essas autoras latinas fazem isso, e eu não canso de falar isso aqui no canal, você já deve ter me ouvido falar isso, mas é verdade, gente, todas muito intensas, muito fortes, a escrita muito, sabe? Uau, assim, pá, explosão de cabeça. E esse aqui é um desses livros. 2 personagens, mas tem uma terceira também, protagonistas, né? E que vão percorrer histórias que estão cruzadas por causa de seus pais, que eram militantes de esquerda durante a ditadura chilena. Então é muito interessante, um tema que eu gosto bastante, assim, né? E pra mim foi especial demais poder encontrar numa perspectiva tão diferente, tão maluca, que a Alia traça aqui, porque esses 3 jovens, né, esses 3 adultos, jovens adultos, eles têm uma relação muito diferente, né, com as histórias dos seus pais, com o passado. O Felipe é meio maluco, é meio neurótico e tal, e aí que ela tem a relação dela muito difícil com a mãe, e aí entra a Paloma, que a mãe acaba de morrer, a Paloma vivia, né, na Alemanha com a mãe, então elas voltam, então assim, gente, vale muito a pena, eu gostei bastante, é bem maluco pra você que gosta, né, de histórias que não são muito didáticazinhas, uma coisa bem
é muito interessante, sério. Então fiquem aí com a subtração, que depois vai ter resenha, então eu falo melhor. O próximo livro que eu li foi este aqui, maravilhoso, Verso e Prosa 2, que está neste compilado, que tem Verso e Prosa 1 e Verso e Prosa 2, do Carlos Drummond de Andrade, que eu trabalhei incansavelmente lá no meu Instagram, então se você não me segue, siga lá. Toda quinta-feira eu faço uma análise de um poema, e eu fiz análise de poemas inúmeros aqui de Verso e Prosa 2, que são crônicas em versos. Muito maravilhosas, você pode conhecer e rir e entender melhor o contexto histórico, político do Brasil da década de 50 e 60 nestes versos. Claro que muitas vezes eu tive que pesquisar muita coisa que eu já não me lembrava, enfim, que eu não sabia. E foi um aprendizado, assim, maravilhoso. Eu cresci muito com esse livro, eu pude relembrar, né, e eu gosto muito de história, eu gosto muito de estudar história, então eu pude me deliciar, né, e trabalhar bastante este meu lado, né, de entender melhor a história do Brasil e dividir com vocês, claro, esse trabalho incrível do Drummond com esse livro. Bom, por fim, gente, eu li um conto do José Saramago chamado O Conto da Ilha Desconhecida. Bom, tá desligado aqui, mas eu li no Kindle e eu trouxe pra vocês. O Conto da Ilha Desconhecida, que eu achei muitíssimo interessante, é um conto curto, não sei quantas páginas exatamente tem. Eu gostei muito pelas alegorias que ele cria, pelas metáforas, né, dessa busca de um homem. Primeiro ele tem que ir lá pedir pro rei para ganhar um barco, e aí ele quer descobrir uma ilha desconhecida, e todo mundo, exceto uma pessoa que é a faxineira lá do palácio, todo mundo fica meio que zombando da cara dele, afinal de contas não existem mais ilhas a serem descobertas. Mas assim, eu não vou contar, né, claro que nem é uma resenha, muito menos eu quero contar assim, um spoiler maior, né, que é o final incrível desse conto, mas é um conto maravilhoso, então se vocês puderem também tenham contato com este conto, e também porque você pode conhecer um pouco da escrita do Saramago, né, porque é uma escrita muito diferente, principalmente por causa da pontuação, né, que ele não usa ou usa diferente, então é bem interessante conhecer. E é isso, gente, essas foram as minhas... Quantas leituras foram? Agora eu não sei, vamos ver aqui. Eu nem falei, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leituras do mês de novembro, que foi muito bacana. E fico aqui então as minhas dicas, as minhas sugestões para você, quem sabe você também não se interessa e lê também todos esses livros que eu indiquei aqui. Agora eu peço para você que está aqui comigo, para você não esquecer de curtir esse vídeo, por favor, me ajuda bastante. E também, se não está inscrito, inscreva-se aqui no meu canal, que aqui eu compartilho com vocês dicas de leituras, resenhas de livros, declamações de poemas, também diário de leitura, tags e muito mais, hábitos de leitora e muito, muito, muito mais. Espero que a gente possa crescer juntos, que esse canal prospere junto com vocês. E eu agradeço muito e vejo você no próximo vídeo. Um beijo grande e até!